Olá, seja bem-vindo ao Fim de Tarde Coeditor desta quarta-feira, 10 de junho de 2020. Lembrando que a gente está sempre aqui por volta das 5 horas, agora um pouquinho mais tarde, né? 5 para as 6. Inclusive, gente, eu quero depois, se for possível, que vocês vão deixando os comentários aí. Eu tenho analisado e, enfim, até em função desta pandemia, pensado em mudar o horário de início do nosso programa, né, desse nosso encontro de segunda a sexta-feira aqui, um pouquinho mais tarde, por volta das 6h30, 7 horas, para daí ter um resumo mais completo em relação às notícias do dia e já, claro, adiantando aquilo que será destaque no Jornal do Oeste, tá certo? Então, a ideia é mudar o horário, sair das 5 da tarde, passar um pouquinho depois, aí por volta de 6h30, 7 horas da noite, e aí já não seria mais o fim de tarde com o editor, né? Seria o começo da noite, né? Mas enfim, o nome eu acho que fica esse mesmo. Giazene, boa tarde. Márcia André Reis, Ju Nogueira, Kellen Grigoleto, Deli Brito Zanotti, boa tarde. Lucimara Lourenço, Aliane Gafuri, Kelly Ora, Andréia Rodrigues, o meu pai, José Pimentel, Isabel Aparecer, Sumidão, Rosinei Postigo, boa tarde a todos. Antônio Souza, o Gia já começou me mandando pergunta aqui, né? Se não seria mais interessante um feriadão, ponto facultativo na sexta? Bom, já é o seguinte, não estava aqui na minha pauta, mas já que você tocou no assunto, algumas prefeituras aqui da nossa região decretaram um ponto facultativo na sexta-feira. Maripá, Quatro Pontes, Nova Aurora, é certeza que teremos ponto facultativo na sexta-feira. Aqui em Toledo não é ponto facultativo, não sei se foi discutido isso na reunião do COI, mas não haverá ponto facultativo aqui em Toledo na sexta-feira. Nova Aurora, sim, Quatro Pontes, sim, Maripá, sim, essas são as que eu tenho a confirmação oficial, tá, Jean? Seria interessante, na minha opinião, sem dúvida. Aliás, eu quero começar o programa já dando a minha opinião em relação a algumas decisões que estão sendo tomadas. Hoje até o Ricardo dos Santos me fez um questionamento numa das postagens que eu coloquei em relação ao número de presos que foram detectados com coronavírus. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Tem também o altíssimo número de casos hoje em Toledo. Tivemos 48 casos confirmados somente nesta quarta-feira, tá? Tudo isso é assunto para a gente discutir aqui hoje. Tem mudanças no sistema de saúde, o mini hospital passa a receber pacientes com Covid-19, enfim, temos uma série de assuntos aqui para debater. E aí o Ricardo me perguntou o que eu achava em relação ao fechamento das academias e o que eu pensava em relação a isso. O meu pensamento, eu, Márcio, cidadão, penso que deveria fechar tudo. Tinha que decretar lockdown, igual foi feito em outros países, tá? É o que eu penso. Nós tivemos experiências muito bem sucedidas quando o lockdown foi decretado. Mas, como eu digo sempre, brasileiro é brasileiro, né? E aqui a gente tem uma dificuldade em geral de seguir regras. E aí vão se tomando decisões, aperta e, eu digo, né, aperta e afrouxa, né? Estica e puxa. Aperta de um lado, afrouxa do outro, afrouxa de um lado, aperta do outro. E é por isso que a gente está no meio dessa discussão e muita gente reclamando porque as academias fecharam, não sei o que, não sei o que. Temos que acreditar nas nossas lideranças, temos que acreditar nas pessoas que estão tomando as decisões. Agora, fica um recado aqui para a secretária Denise Liel e para o Dr. Fernando Pedrotti, a quem eu respeito demais, quero deixar isso muito claro aqui. Agora, terminou faz algum tempinho, faz uns 10 minutos mais ou menos, a transmissão ao vivo da Prefeitura de Toledo. E aí, os dois são integrantes do COI. A Denise é presidente, o Dr. Fernando é integrante do COI. O COI tomou uma decisão.
manter o comércio aberto, tá. Aí os dois vêm e dão a opinião deles, pessoal, que por eles fechava tudo. Gente, viu? Então fecha tudo. Agora, o que não pode é duas lideranças que falam em nome do COI tomarem uma decisão dentro do COI e em público virem e dizer outra coisa. Primeiro, deixa o prefeito numa situação extremamente delicada, porque a decisão final cabe ao prefeito e ele vai pela orientação do COI. Deixa o prefeito numa situação delicada, deixa a população cada vez mais perdida, porque aí não sabe mais se acredita ou não acredita naquilo que está sendo dito, né? E aí abre espaço para esse pandemônio que virou porque fecharam as academias de novo, certo? Então, fica aqui o meu recado para os dois terem uma posição só. Decide uma coisa no COI, vem a público, fala a mesma coisa, tá certo? Senão é difícil de trabalhar dessa forma. Quero mandar um abraço aqui para Maria Balcem, lá do Espírito Santo. Meu pai mandou boa tarde aqui. O Márcio, jogador MJ7 lá de Medianeira. Kellen Grigoleto, obrigado Kellen, entre 18 e 19 horas, né? O Emílio Rexigel, André Neckel, Rosilene Costa Curta Bepler, boa tarde. A Jaque Campanerucci, Deus abençoe, amigo, amém, vocês também. A Márcia André Reis, vamos ter com vocês ficarem em casa amanhã é feriado, né? Inclusive amanhã não haverá expediente no Jornal do Oeste, em apoio às medidas restritivas, então amanhã nós não teremos, normalmente a gente trabalha nos feriados, esse feriado nós não iremos trabalhar, tá? Vamos ficar em casa. Se eu sair amanhã, alguém me ver, pode me puxar a orelha, pode me denunciar. A Leidinéia Silva, boa tarde. Elane Cristina Pinheiro, boa tarde, Márcia. Márcia Andréa Reis, não é feriado para circular sem necessidade. Gisele Carolo, gostaria de notícias boas. Eu também, viu, Gisele? Tereza Saldano, nossa, aí vai ficar muito tarde, porque aqui são 5 horas de diferença. Agora é 23 horas. Vixe Maria, Tereza. Mas aí você assiste depois, né? Grava, tá bom? Kelly Hora. Meu Deus, tudo isso em relação ao número de casos. Não são 42, tá, Bruna? São 48 pessoas. Na UTI não tem ninguém dessas 48. Eu sei que tem um caso que precisou ir para internamento, mas não falaram se foi para UTI. Márcia Dani de Origon, boa noite. Para Bia também, né? O Edemar Rockenbach, bacana. O ex-secretário de Agricultura aqui de Toledo. Derli José Filipissen, Santa Rita do Paraguay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, nuestros amigos de Paraguay. Muchísimas gracias por tu audiência. Marli Rosbach, não vou dar a minha opinião, vou me cuidar, quem puder se cuide. Muito bem, Marli, boa. Marcelo Cambuinha, Marta Machado, a Terezinha Uric, concorda, né? Tem que tomar uma atitude. A Taline Teixeira, boa tarde, Taline, também concorda com a gente aqui. Também, se não concordar, pode mandar, tá, gente? Aqui é um espaço democrático. Jaqueline Paulo, as pessoas que têm que se cuidar, não adianta o decreto para fechar as pessoas ficarem de casa. Isso é verdade, Jaqueline. Você tocou num ponto que eu tinha até esquecido de comentar. Também não adianta decretar lockdown e as pessoas ficarem passeando na rua, né? Eu já falei isso aqui, já escrevi na minha coluna do editor no jornal impresso aqui do Jornal do Oeste, que não adianta decretar lockdown, que aí você vê pessoas passeando na rua, com roda de chimarrão, comendo pipoca, né? Aí não dá, né? Aí não tem decreto que resolva o problema, tá certo? Por exemplo, as escolas estão sem aula presencial, a maioria, aliás, todas as escolas estão com aulas online, atividades e tal. Até a escola que minha filha estuda hoje teve prova. E aí eu vejo pais passeando com criança na rua, menor de 12 anos, né? Sem máscara, tá certo? Tudo isso a gente vê por aí. Então, vai da consciência das pessoas também. Robson Recalcate, abraço. Daniela L. Ramos, deveria fechar tudo. Vicente do Carmo, boa tarde pro Vicentão, mandou boa aqui. Maria Inês Mânica.
Jaqueline Paula, Cris Miranda Martins, lá de Curitiba. Chegou, Cris, boa tarde para você. A Jaqueline Amorim Brockman Rosbach, boa tarde. Juvina Gomes de Oliveira, olá, se cuidem. Eliane Guido Lewandowski, boa noite. A Inês Delay, a Cris Miranda Martins. Márcio, Largo da Ordem lá em Curitiba e Mercado do Sal lotado. O prefeito tá doido, disse que vai fechar tudo. Aliás, lá em Curitiba, teve um vídeo, não sei se vocês acompanharam, de um estabelecimento lá que... Olha, eu tô falando sem os microfones, cara. Agora que eu vi aqui, gente, meu Deus do céu, vocês nem para me avisar. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Minha mulher vai ficar doida comigo, ela fica doida quando essas coisas acontecem. Aí, assim, ó, lá em Curitiba teve um estabelecimento que fez um pagode, com um monte de gente, lotado, todo mundo sem máscara. E o Rafael Greca, prefeito de Curitiba, ameaçou cancelar o alvará de todo mundo lá, tá? E ele tem total razão, dou total razão pro prefeito. A Marta Machado Camargo, que triste, cada dia mais casos em Toledo. Márcio, se cada um fizer a sua parte, tudo passa, por isso vamos ficar em casa. Esse é o problema, né, Marta? As pessoas não fazem a sua parte. Angélica Cardoso, quantos casos Toledo? 48, Angélica, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Luciana Lang, a Doraci Carmo, boa tarde. A Sabrina Gato, a Sabrina Gato respondeu aqui, tem um leito só vago de UTI, inclusive eu estou aqui, ó, com o boletim informativo, daqui a pouco eu vou trazer a taxa de ocupação, tá? Darcy Rios, cheguei agora, Darcy, 48, nós chegamos a 611 casos notificados. João Brito, Joãozinho, boa noite para você. Deiane Marzukiewski, município pequeno já tem casos. Santa Helena tem 9 confirmados e 1 em espera. Pato Bragado também tem 1 confirmado, 2 suspeitos, 4 pontos confirmou. Vários municípios menores aqui da nossa região já com casos confirmados, viu, Daiane? Regina de Souza, deveria fechar tudo. Edith Maria Neguebon, boa tarde. Cris Miranda, o som tá ótimo, obrigado, Cris. Sidney Gomes, boa noite. Edith Maria Neguebon respondendo ao Janzene, né, sobre o feriadão. Muito bem, ó, eu quero então começar falando sobre os 48 casos que tivemos a confirmação. Vamos só pegar aqui certinho para a gente trazer os dados. Inclusive, entre esses 48 casos, há o de uma criança de 1 ano, tá? Só houve necessidade de uma internação, tá certo? E a taxa de ocupação de leitos aqui na área da 20ª regional chegou praticamente no limite. Nós temos só um leito disponível, viu, Alessandra Ferreira, você que chegou agora. Nós chegamos a 601 notificações, 135 casos confirmados, 256 descartados, 210 casos suspeitos, ou seja, o número pode ser muito pior ainda. Para não falar que, né, não conversamos sobre flores, 16 já estão recuperados e tivemos, ao longo desse período, 3 mortes. Em apenas um dia, gente, Toledo teve 35,19% de aumento no número de casos, tá? Em um dia, tivemos 35,19%. No Paraná, hoje, temos 7.314 casos confirmados, 2.744 recuperados e 253 mortes. A Leni Binker, acho que o toque de recolher deveria ser às 8 horas. Falei sobre isso ontem, Leni. Concordo com você. Lúcia Santos, boa tarde. O prefeito tem que mostrar para esse povo quem é que manda. O prefeito tomou a decisão sobre o decreto ontem, né? E ele segue as orientações do COI, tá, Lúcia? Mas concordo com você, o prefeito deveria, nesse caso, ter uma atitude um pouquinho mais intensiva. Mais cedo, o Jornal do Oeste noticiou em primeiríssima mão, fomos o primeiro veículo de comunicação aqui da nossa região a noticiar. 20 casos desses 48 confirmados em Toledo, 20 casos são de detentos que estão na 20ª subdivisão policial. Aí teve algumas pessoas, e aqui eu quero dizer uma outra coisa. Nós temos que parar de fazer piada com coisa séria, tá? Nós temos que parar de fazer piada com coisa séria.
Teve muita gente, como é que os presos, então o toque de recolher não funcionou para os presos, isolamento social não deu certo, pegaram na academia, né, fazendo a Vinícius Oliveira, boa tarde, Jaqueline Amorim, Medianeira, 25 casos confirmados. César Augusto Ferro, boa noite. César, tô bravo com você, tá? Tô muito bravo com você. Você fica compartilhando coisa do nosso concorrente aqui, sendo que nós trouxemos aquela informação em primeira mão, tá? Vamos acessar mais o Jornal do Oeste aí. Abraço, César. Dele Brito Zanotti, o pessoal não tem consciência da gravidade, tem pais pacientes com crianças tomando sorvete, é para ficar em casa, é isso aí. Marisete Engelman, boa noite. Deus o comando, tudo dá certo, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né, Marisete? Então é o seguinte, tava falando aqui do pessoal que fica fazendo piada com coisa séria, né? Aí, porque pegou na academia, o preso pegou na academia e tal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Tem nada a ver com a outra. Primeiro que a cadeia pública não é uma bolha, não é uma ilha. Lá entram presos a toda hora, lembrando que as visitas já estavam suspensas, tá? Já estavam suspensas na 20ª subdivisão, quando começou a pandemia, foi a primeira medida. Mas o carcereiro anda para lá e para cá, tem o preso que é transferido, vai fazer exame, sai da cadeia, volta, né? Enfim, há um fluxo de pessoas muito grande dentro da área da 20ª subdivisão policial. Lembrando que a responsabilidade da cadeia pública não é da Polícia Civil, mas é da Secretaria de Estado da Justiça, através do Departamento Penitenciário, o DEPEN, tá? Então isso tem que ficar muito claro. Esses presos começaram a apresentar sintomas ali entre 29 e 31 de maio. Eles foram separados dos demais presos, 22 apresentaram sintomas. Foi feito o teste, o PCR, que é aquele teste mais completo, que tira a mucosa, o material da narina e da boca. E a confirmação veio hoje. Dos 22, 20 deram positivo. Tá? Então, dos 48 casos que tivemos, 20 foram dentro da 20ª subdivisão policial, os detentos da cadeia. Quais são as medidas? O município já noticiou o DEPEN, hoje cedo houve uma reunião com representantes de todos os setores da segurança pública. Um médico está vindo de Curitiba para verificar mais de perto esses presos. Segundo informações que obtivemos, não há nenhum preso com necessidade de internação. Ok? Então, todos estão lá devidamente. 19 são homens e uma mulher, tá? As idades desses presos variam entre 24 e 58 anos, tá? E esses presos deverão ser transferidos de Toledo para uma unidade referência para os casos de Covid-19 entre detentos no estado do Paraná, tá? Deixa eu ver mais alguns recados aqui. Leonice Martins, eu não entendi quando não tinha nenhum caso, Toledo fechou praticamente tudo e não teve tanto questionamento, agora está subindo cada vez mais, cria tanto questionamento. Leonice, quando começou a pandemia, todo mundo fechou, e aí Toledo seguiu as regras, né, as determinações de outros municípios. Até ontem, se eu não me engano, segunda-feira, a secretária Denise e o Dr. Fernando Pedrotti comentaram sobre isso, que eles disseram que se não tivesse fechado naquele momento, seriam criticados e agora estão fechando, são criticados também. Ônus e bônus, né? Mas assim, na minha opinião, não deveria ter fechado aquela vez e deveria ter fechado mais cedo agora, tá? Já estarmos há mais tempo fechados. A Marilise Creus está assistindo, minha mamãe está assistindo junto, Dona Odete, Maria Joaquina Lopes está nos assistindo, César Augusto mandou aqui, grande abraço, parabéns ao JO, Jornal do Oeste, tanto que sou assinante há muito tempo, abraço para o Vicente, olha aí Vicente, conheceu do tempo do Mercado Real, trabalhava no Bamerindos, meu Deus do céu. Leni Brinker, os bares podem continuar abertos? Leni, tem o decreto, os bares tem uma regra especial aí, daqui a pouco eu vou acessar o decreto aqui, eu não lembro de cabeça, tá, Leni? Eu sei muita coisa sobre o decreto, mas não lembro de tudo, mas eu já te respondo aí.
Tivemos aqui também um frigorífico, não é a BRF, tá? Já vou deixar bem claro, não é a BRF. Um outro frigorífico apresentou 12 casos hoje aqui em Toledo. Então tivemos 20 na delegacia, 12 nesse frigorífico e 16 entre a população em geral. E entre esses 16 a criança de 1 ano. Em relação a esse frigorífico e aos outros, né? Porque um segundo frigorífico também tem casos já confirmados e outros suspeitos. O município notificou o Ministério Público do Trabalho, que é quem faz a fiscalização. Nós temos 8 frigoríficos em Toledo, então existe uma preocupação, porque é uma atividade que envolve um risco danado em função de temperatura e tal. E o município já notificou então o Ministério do Trabalho, que vem acompanhando esse caso. Lembrando que em Cascavel, em 2 unidades lá, 2 frigoríficos de 2 cooperativas, houve mais de 140, 150 casos. O Ministério Público do Trabalho foi lá e meteu uma ação no frigorífico, vai ter que ficar fechado por 2 semanas para poder fazer as adequações. E aqui, caso não haja solução, também haverá uma ação nesse sentido. Lembrando que a vigilância sanitária, tanto do município quanto da 20ª Regional de Saúde, acompanham esses casos de perto, tá bom? Tiele Lima, falou tudo, Leonice Martins. Acho que deveria fechar mercados e farmácias, a cada dia abre um dos mercados e farmácias, porque são coisas que todos necessitam. Está preocupante. Marta Machado Camargo, muito bom ouvir você passando as notícias para nós. Melhor que ouvir o prefeito e o médico Denise. Obrigado, Marta, mas não é assim também, né? A Isolde Brown Gibert está nos assistindo. Carlos Faf, na Sadia, quantos casos que estão escondendo? Carlos, lembrando que a gente não traz por local de trabalho, tá? Só eu sei que não é a Sadia, porque isso foi comentado na transmissão que a prefeitura fez, que não era o maior frigorífico que temos em Toledo. O maior frigorífico é a Sadia BRF. Leni Brinker, esse vírus pode contaminar a carne que comemos? Não contamina, tá, Leni? Não se preocupe que não contamina. A Marilise Creus, Márcio, meu filho nos Estados Unidos e na Flórida estão isolados há meses, sai uma vez por mês para ir ao mercado, não pode sair e nem receber ninguém. Aliás, ontem, me perdoe, eu fugi o nome aqui, que nos assiste lá da Suíça, comentou, né? Ficaram 3 meses, gente. 3 meses. Nós reclamamos de ficar 2 semanas em pseudo-isolamento, porque aqui não teve isolamento nenhum, né? Fechou o comércio e tal, mas isolamento não teve, tá? E a gente reclama de ficar 2 semanas. Na Suíça, 3 meses. Aqui, ó, a Marilene está escrevendo aqui, ó, estão isolados há meses nos Estados Unidos. Givanildo Pedro, boa tarde. Meu pai escreveu lá, aqui em Curitiba houve caso em uma loja no supermercado. Terrível. Bom, gente, eu preciso comentar aqui, a partir de amanhã, quinta-feira, muda o sistema de atendimento em relação ao coronavírus aqui em Toledo. O pronto atendimento lá do Mini Hospital, lá na Grande Pioneiro, vai atender exclusivamente pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19, tá? É uma medida provisória que a Prefeitura aqui de Toledo tomou em razão do aumento do número de casos. A população lá da Grande Pioneiro e de outros bairros ali perto que precisarem de atendimento devem se dirigir à UPA, a unidade de pronto atendimento lá na Vila Becker, tá? Lembrando que já estão fechadas as unidades do Alto Panorama, Panceira, Industrial, Concórdia, Bressan, Boa Vista, Novo Sobradinho e 2 Irmãos. Pacientes que apresentarem tosse, febre, dor de garganta, falta de ar, dor no corpo, perda de apetite, perda do olfato ou do paladar, devem procurar as unidades do Jardim Panorama, Santa Clara, Porto Alegre e Cosmos. Essas são as unidades referência. Então, o paciente teve sintoma, procura Panorama, Santa Clara, Porto Alegre e Cosmos.
Essas unidades atendem de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, tá? No fim de semana, as unidades também de 7 da manhã às 7 da noite são Panorama e Porto Alegre, mas a partir do dia 20, as outras duas, Panorama e Cosmos, também vão funcionar, tá? Quem não tem, eu tô aqui com dor de barriga, não sei o que e tal, vacina, consulta, medicamento, deve se dirigir às unidades do Copagro, São Francisco, Europa, Centro, Maracanã, São Luís, Vila Nova e Vila Ipiranga, tá? Então, eu preciso tomar vacina, eu preciso pegar uma receita nova, eu preciso de medicamento. Copagro, São Francisco, Europa, Centro, Maracanã, São Luís, Vila Nova e Vila Ipiranga. Atendimento odontológico, Copagro e Jardim Europa, tá? Se você está com sintomas, está com suspeita, tem dúvida em relação ao diagnóstico, ligue no call center do coronavírus aqui em Toledo, que o código é 45 355 8872. Repetindo, 45 código 355 8872 é o telefone aqui do call center. Pã Macedo, mais 48 casos hoje. Elaine Cristina Pinheiro, esse mini vai ser UTI? Não, Elaine. O mini funciona como leitos de enfermaria, tá? Não tem UTI no mini hospital, ok? A Pam me ajudou aqui, né? Obrigado aí, Pam, tá nos ajudando. A Rosane Nezelo. E ela escreveu aqui, ó, só pode delivery, né? Se referindo aí à questão dos bares. É isso, né, Pan? Tá certo. Eu sei que restaurante, por exemplo, pode funcionar em 2 horários. Das 11 da manhã às 2 da tarde, para o almoço, e 6 até as 10 da noite para o jantar. Lembrando que o restaurante tem que ter 50% da capacidade, distanciamento mínimo, uma série de regras. Falando nisso, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Wagner, né? Para Silvânio, para o Pedrinho, que ainda não entende muito bem essas coisas, a Nenê. Mas o Chico's Restaurante vai estar funcionando amanhã aqui na Industrial em Toledo. Eu volta e meia vou lá. Ultimamente tenho ido só para pegar marmita, né? Não tenho almoçado lá. Mas ele vai atender normalmente amanhã no feriado, tá certo? E já que estamos falando aqui de comida, atrás de mim, ó, estão vendo aí? Tem a cesta, que é uma caixa, né, de café da manhã para o Dia dos Namorados especial da Super Fábrica do Pão. Dá tempo de você fazer o seu pedido ainda. Ligue 30546070 ou 999267733. Me deu água na boca até, porque é uma delícia tudo que vem aqui. Quem conhece a Fábrica do Pão aqui em Toledo sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, dá tempo de conhecer. Presenteie aí o seu amor, a sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa, enfim, seu companheiro, sua companheira. 30546070 ou 999267733, os telefones da Fábrica do Pão. Muita gente me perguntou ontem, inclusive a minha esposa: escuta, você vai sortear essa cesta? Não, essa aqui foi especialmente para nós degustarmos aqui no jornal, tá? Mas eu prometo que, já conversei com o Guaraná inclusive sobre isso, a gente vai fazer algumas promoções aqui no fim de tarde com o editor, fique ligado. Daiane Marzurevski, dentistas, Jonathan Santos, não entendi, Daiane. Dentista, em relação aos dentistas, não houve nenhuma recomendação, segue valendo o que ficou especificado no outro decreto, tá? Leni Brinker agradecendo, a Helene Cristina também. O meu pai deu água na boca, meu pai é um fominha por natureza, né? Bom, gente, vamos à taxa de ocupação dos leitos. Outro assunto que tem preocupado bastante, tá? Os dados mais atualizados. Leito de UTI, lá no Hospital Moacir Miqueleto, em Assis Chateaubriand,
Dos 14 leitos de UTI, temos 13 ocupados, segue o mesmo dado de ontem, então 92,86% de ocupação. De enfermaria, dos 14, temos 5 ocupados, 35,71%. Na UESP, dos 8 de enfermaria, 4 estão ocupados, ou seja, metade. E de UTI, eu tenho dado aqui que é oficial, tá? Que são 16 e 11 ocupados, taxa de 68,75. Mas deve ter tido uma atualização agora à tarde que não entrou no boletim oficial. Por quê? Porque a secretária Denise Leal falou agora há pouco que existe apenas uma vaga de UTI na área de abrangência aqui da 20ª Regional. Tá? Então temos apenas um leito de UTI disponível aqui na área de abrangência da 20ª Regional. Se precisar, infelizmente vai ter que ser deslocado para outro município. Lembrando que Toledo integra a macro-regional oeste, que abrange ainda Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão e Palmas. Tá? Inclusive o prefeito de Foz do Iguaçu deu uma declaração muito infeliz, na minha opinião, quando ele reclamou que pacientes de outros municípios estavam se deslocando para lá. Então o prefeito deveria encaminhar uma carta ao SUS, ao Ministério da Saúde, pedindo para não mandar mais recursos do Sistema Único de Saúde lá para Foz do Iguaçu, né? Porque o que determina o SUS é que as macro-regionais, um município atende o outro, tá? E os municípios maiores são aqueles que recebem mais recursos justamente porque têm as maiores estruturas. Infelizmente ou felizmente é assim, e o SUS funciona, felizmente, né, o SUS funciona muito bem. Só quem reclama do SUS é porque não conhece outro sistema de saúde, tá? A Marilise escreveu, lá nos Estados Unidos, por exemplo, não tem sistema único de saúde, tá? Nós não temos lá sistema único de saúde, tá bom? Muito bem, vamos dar um resumão aqui então. Nós tivemos hoje em Toledo 48 novos casos, tá? 20 deles dentro da 20ª Subdivisão Policial, 12 num frigorífico aqui do município e 16 na população em geral. Uma criança de 1 ano acabou sendo contaminada. Nós temos um leito de UTI apenas disponível e a partir de amanhã, quinta-feira, dia 11, o mini hospital da Grande Pioneira passa a atender exclusivamente pacientes com suspeita ou confirmado de coronavírus, tá? Quem precisar de atendimento daquela região precisa deslocar até a UPA na Vila Becker. Valeu? Gente, amanhã é feriado, mas se tiver alguma informação relevante, claro, pode ficar esperto, fica ligado aí, ativa a sua notificação que nós aqui, ou eu ou a Bruna no Freud, um dos dois, entraremos e traremos todas as informações para vocês, tá certo? Um beijo a todos, ótima quarta-feira, até!